Olá, sintonizados, nós estamos no episódio 63 do CBcast. Hoje nós falaremos sobre o Instituto Ação e também do programa Decolagem do Instituto Falcões, que transformam vidas aqui em Unai. E comigo para falar sobre esse tema, Matheus Fernandes, que vai detalhar todos esses focos do programa de ajuda a vulneráveis do Instituto Ação, que hoje está em vários locais, né, Matheus? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast para falar sempre de ajuda aos mais necessitados. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar daquilo que nós tanto amamos, né, que é servir pessoas. Maravilha. A primeira pergunta, Matheus, a gente tem que destrinchar, né, o que seria o Instituto Ação e qual foi a necessidade de criar essa frente de trabalho social, principalmente nos bairros vulneráveis aqui de Unai. Hoje a gente se identifica, doutor, como uma empresa social, né? Por que essa mudança, né? Em vez de ser uma ONG, uma OSC? Porque a ideia é que tenha métrica, tenha uma estrutura realmente de resultados práticos, né? Então a gente não trabalha assistencialismo e nem a filantropia por si só, né? Embora juridicamente a gente se enquadre em uma OSC. Sim. Mas com essa veia de empreendedor, de tirar as pessoas para darem realmente os passos. Então o Instituto hoje, ele é isso, né? Ele nasce de uma indignação pessoal da nossa linha de fé religiosa, né? Onde entendemos que o púlpito, a igreja, ela precisa se conectar com a cidade, com o território, com a rua, né? Então a dor da rua precisa ser a dor do evangelho também. Jesus sempre fez isso, né? Ele sempre parou para ouvir aqueles que na sua época realmente estavam afastados ali da comunidade. Então nascemos com esse propósito. E o Instituto está só crescendo, que começou lá na Chácara Rio Preto, depois foram abrangendo a Cabeceira Grande, o Distrito do Pau Terra, e tem mais locais que vocês estão atuando agora? Nós temos um polo, e nosso maior polo hoje é Palmital. Sim. Né? E estamos, né, com a fase aí de expansão para o segundo semestre agora, Uruana com o Distrito de Cercado, né? Então a gente sempre está pegando os distritos, uma vez que geralmente fica isolado, tem uma dificuldade logística nisso, né? Então é natural essa deixa para depois. E são distritos com muita população, né? Palmital de Minas tem aproximadamente 3 mil pessoas, né? O Cercado ali de Uruana é aproximadamente 1.000, né? 1.000 pessoas aproximadamente. Pessoas. Tamanho de Grapoava, mais ou menos. Isso. Realmente são locais que realmente a gente percebe que eles vão ficar muito felizes em receber, né, essa veia empreendedora, vamos assim chamar, né, do Instituto Ação aí, junto com todas as suas ferramentas. E para falar de ferramentas, né, a gente percebe que vocês adotam a metodologia do programa Decolagem, do Instituto Falcões, né, e como que essa parceria chegou para o Instituto Ação, como ela veio para a Unai, Matheus? A Gerando Falcões, ela tem hoje uma das maiores OSCs do país, né? E ela trabalha muito com essas parcerias com as instituições no território que já tem expertise do local, né? A porta de entrada é uma faculdade dentro da Gerando Falcões, a gente chama de Falcons Univest, né? Que é para líder social mesmo, é focada nisso. Né? E aí a gente trabalha desde a documentação básica de uma instituição, captação, todos os setores que envolvem gestão de uma instituição. E dentro disso a gente vai crescendo os passos da instituição lá dentro, né? Nós temos nivelamentos das instituições, avaliação de documentação, a nível de transparência da instituição. Cada vez que a gente vai dando esses passos, vão acessando programas. E aí entra o programa Decolagem, que está pilotando no Brasil esse ano, né? Então nós tivemos o privilégio de ser uma das 38 instituições que foram escolhidas pela Gerando Falcões para pilotar o programa, né? E o Decolagem, ele traz para nós essa segurança e parceria da GF, Gerando Falcões, para que a gente realmente atenda a família com maestria. Acredito que nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso aí também. Maravilha. Bom, como é que funciona então essa tecnologia social na prática, né? Mostrando que a ciência, a educação, elas podem superar e podem ser o grande foco aí para a mudança de realidade, principalmente de crianças e adolescentes dessas regiões. Por muito tempo eu acreditei que boa vontade era suficiente. Sim. E no final fica enxugando gelo. Exato. Né? Muito esforço, recurso, muita gente de coração aberto, mas com pouca entrega e resultado. Né? E o Decolagem, ele vem justamente para nos trazer uma estrutura organizacional, né? Uma metodologia clara aí para que a gente não só tenha boa vontade, mas aplica com a força certa e mude o território. É a cabeça do empreendedor social mesmo.
A gente fala que a filantropia ela vai lá e vai resolver o problema do dia. O empreendedor precisa pensar aonde o território vai chegar daqui 10 anos. Né? Aquela família precisa caminhar sozinha no final de um ciclo de atendimento com a instituição. Então o Decolagem ele entra nisso. É muito bom a gente saber que existe um foco diferenciado. Apesar de que o controle de resultados, as métricas, as avaliações, elas são conhecidas há muito tempo, mas quando a gente leva isso na prática mesmo, para fazer valer numa entidade, qualquer que seja a entidade, a gente pode ver que realmente é algo que acaba sendo disruptivo, né, para esse setor. Bom, atualmente então, a gente pode constatar que existe essa métrica. Isso é a preocupação que até eu tinha feito a pergunta num outro episódio que você participou, Matheus. E era uma grande preocupação sobre esse ponto, né? Como medir a eficácia dos programas sociais nessas localidades. E parece-me que o próprio programa do GF, Gerando Falcões, né, o Decolando, tem uma métrica chamada Dignômetro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ferramenta, como ela funciona, quais são os dados que ela coleta e como é que é essa veladura de acompanhamento que vocês fazem na família. Quando a família fala sim para o programa, a gente apresenta o programa, a gente chama isso de embarque, né? Que é quando ela entende assim, olha, você não vai só receber as coisas, você vai precisar dar uma resposta à nossa jornada juntos, né? Então a gente não faz por eles, faz com eles ali na jornada familiar que a gente chama. Entra o dignômetro, que é o primeiro passo. A gente avalia 10 áreas da vida daquela família, que é onde a gente entende que o mínimo de dignidade é estabelecido. Moradia, o saneamento básico, a segurança alimentar dessa família, emprego e renda, né? A estabilidade dessa renda é um gargalo que a gente tem muito na vulnerabilidade, porque tem muito emprego informal, então oscila muito essa renda. Eletrodomésticos a gente mede, a pessoa pergunta, mas por que eletrodoméstico? Porque é qualidade de vida. Sim. Você tem um fogão a gás ou é fogão a lenha? Né? Isso faz diferença no dia a dia daquela família. Então, quando a gente tem toda essa leitura de áreas distintas, né, a gente consegue visualizar a estrutura daquela família. E não só, faltou arroz hoje. Não, peraí, está faltando renda. Então, não adianta dar só a cesta básica aqui. Nós vamos entrar com a cesta de forma emergencial, mas precisamos qualificar aquela família para o mercado de trabalho e fazer a ponte com o mercado de trabalho. Então, a gente vai na estrutura. Saúde da mesma forma, a gente tem dados hoje, né, Palmital, por exemplo, que nós já estamos mais avançados com o fluxo, a gente já consegue sentar com o poder público e discutir ações, né, que vão ser utilizadas como eixo de transformação. A exemplo da segurança alimentar. Sim. Então estão criando o Conselho de Segurança Alimentar já com a perspectiva de trazer o banco de alimentos também para Palmital. Isso tudo por causa do dignômetro, com esse diagnóstico, com essa clareza que a gente traz para o poder público também. Muito bem, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Dados, análises, pesquisas, acompanhamento, veladura. Igual agora, como eu acabei de entrar no sistema e pude constatar vários acompanhamentos que vocês fazem, e são acompanhamentos semanais, tanto presenciais quanto também por ligações, né, Matheus? Isso, hoje nós temos uma equipe, né, no Decolagem, a cada 100 famílias a gente tem no mínimo 3 pessoas exclusivas no Decolagem. Uma analista de dados, porque tudo a gente sobe, há uma prestação de contas muito clara, tanto para Gerando Falcões quanto para os parceiros mantenedores do programa, né? Certo. Então, todo relatório, toda visita, todo atendimento que é feito é registrado e também para acompanhar a evolução da família. Daí nós temos os mentores, que vai trazer esse contato, seja ele presencial, como nós falamos, visita domiciliar, o encontro coletivo, onde a gente traz os temas de maior abordagem, um exemplo, poupança, né, ou seja, educação financeira para as famílias, né, foi o que a gente rodou no mês passado. Né, então a gente vai trazendo cada mês temas que vão de encontro lá com o diagnóstico daquele território. O início do cadastramento dessas famílias no Instituto é feito através da própria Secretaria de Assistência Social dos municípios, ou vocês mesmos fazem uma pesquisa já em loco, tem um cadastramento prévio para isso? Nós temos o outro braço do Instituto, que é o Serviço de Convivência e o Polo Esportivo Cultural, né, doutor? Certo. Então, assim, a gente já atende famílias do território. Entendi. Então, primeiro a gente faz um convite a elas e pede para convidar mais famílias também. Entendi. Aí a gente apresenta o programa, né? Primeiro através dos jovens, então, isso. Né? Primeiro, então, geralmente o Instituto entra, né, com o contraturno ali. Isso. Né, na proteção básica. As atividades de contraturno são quais lá no Instituto Ação, por exemplo, lá na Chacras Rio Preto? Aqui em Chacras Rio Preto nós temos o futebol, o karatê e o balé. E vamos entrar agora com a música e com o serviço de convivência. Então,
3 já estão em atuação há praticamente 3 anos. Sim. E a música entra agora, graças a Deus fomos aprovados aí no Fundo da Infância com uma escola de música. Então estamos no trâmite final aí para que a gente já possa celebrar essa parceria e começar as aulas. E o serviço de convivência também, já estamos formalizando isso com o Conselho de Assistência para esse start aí imediato. Muito bem. O modelo ele possui 4 etapas, pelo que a gente conversou: planejamento, o embarque, encontros coletivos e a execução. Como funciona, por exemplo, como funciona a parte do embarque dessas famílias no projeto? Uma coisa que o Decolage trabalha, né, é a responsabilidade de cada família. Então a ideia é que a família tenha autonomia em tudo mesmo, né? Nós pegamos na nossa, quer caminhar junto? Nós vamos juntos, mas eles precisam dar os passos, né? Somos parceiros. E o embarque ele é isso: a gente apresenta o programa, apresenta o pessoal, vai ter alguém lá que vai puxar sua orelha toda semana, vai cobrar suas metas toda semana. Nós temos um personal trainer do social ali, com ele que é os mentores, né? E essa família precisa dizer sim, ela assina um termo de contrato com a gente, né? Assumindo essa responsabilidade, entendendo que ela vai caminhar durante 24 meses nessa jornada, né? Da pobreza até, se Deus permitir, que aquela família caminhe em dignidade. Então o embarque eu assino o contrato, eu estou falando sim, eu topo o desafio de mudar as circunstâncias da minha vida. Maravilha. Estamos no episódio 63 do CBcast, aqui de Unai, entrevistando o Matheus Fernandes, que é presidente do Instituto Ação aqui, Unai, que exerce várias atividades em ajuda às famílias vulneráveis. E a próxima pergunta, Matheus, é justamente sobre isso. Nós precisamos, às vezes, conceder ferramentas, né? Talvez até microcrédito para essas famílias poderem alavancar de forma um tanto quanto mais rápida aqui na nossa região. Como é que vocês estão pensando em trabalhar com esse ponto? Esse para mim eu estou até ansioso, doutor, com essa parte, porque é o seguinte: entendemos que o contrário de pobreza não é riqueza, é oportunidade. Perfeito. Né? Então não adianta eu pegar a família, colocar um mentor perto dela e falar: olha, você tem que produzir, você tem que sair da vida que você está, sem trazer ferramentas para ela. Uma das perspectivas que a gente tem no Decolage é a construção das ligas, né, seja de mulheres ou de homens, mas que vão falar entre si. Dentro dessa liga a gente faz todo um acompanhamento de marketing, gestão, educação financeira, tudo isso é acompanhado, empreendedorismo na veia mesmo. Perfeito. E o que se percebe é que aquele velho ditado, né? Estamos ensinando a pescar. Esse é o foco. Né? Esse é o foco. Não é só entregar o peixe pronto. De jeito nenhum. Nós estamos fazendo trabalho. Vocês estão fazendo um trabalho, né, de realmente abraçar as famílias para buscarem a sair de uma situação de desafios, né, deixando às vezes um cavalo ali já, não vou dizer totalmente amarrado, mas sabendo como, né, arriar esse cavalo. Com certeza, é oportunidade mesmo. Nós abrimos a porta, ela tem que passar por ela ali, né? O nosso objetivo é daqui 2 anos, daqui 3 anos, olhar para o território, olha, ele sobrevive bem, ou ele vive bem, melhor dizendo, sem o instituto lá, né? E a gente pode migrar para outro território se for o caso, ou aquela família permaneça com a questão de criança e adolescente contra tudo, mas ela já saiu do índice de vulnerabilidade e de pobreza. Muito bem, Matheus. Matheus Fernandes, o que transforma o Instituto Ação em algo diferenciado? Então, na prática, você pode me exemplificar algo que permite a vocês saírem do mero assistencialismo para ir para justamente o foco do empreendedorismo e alavancagem? Eu acho que a gente ter alvos claros, né, e estabelecer metas constantes disso nos traz essa estrutura. Como qualquer empresa, né? Olha, para mim ter sucesso na empresa eu tenho que faturar tanto, eu tenho que ter tantos clientes, eu tenho que vender tanto por dia, eu tenho um ticket médio tanto, eu vou investir tanto em marketing, né? É lógico que uma empresa comum, o resultado dela é financeiro. Sim. Né? No nosso caso é pessoas saindo da vulnerabilidade e conseguindo caminhar com as próprias pernas. Mas nós temos metas semanais, temos metas mensais, temos metas aí anuais para que a gente possa construir essa jornada com empreendedorismo mesmo, com gestão na veia. Fazer assistência social hoje precisa ser de forma técnica mesmo, de forma empreendedora, para que a gente possa realmente ensinar a família a pescar. Porque dar o peixe, ela já tem essa oportunidade, nós temos programas sociais do próprio governo que traz isso, né, uma estabilidade mínima, e é importante por um tempo.
né? Mas ela precisa crescer naquilo. Um índice interessante, doutor, que a gente viu esses dias, Sim. Uma família que está em extrema pobreza, ela gasta até 9 gerações para sair dela. Então, nós queremos para quebrar o ciclo, 9 gerações, se não tiver nada que pudesse fazer quebrar esse ciclo mais cedo. Exatamente. O Instituto é isso, um acelerador para quebrar esse ciclo. A intenção é quebrar o ciclo mais cedo. Matheus Fernandes, com tantas famílias, hoje por volta de 100 famílias, não é isso? Só aqui na região, né? Não é só aqui do Chácara Rio Preto, de Palmital, né? Ali o Pau Terra também tem... Pau Terra temos 7 famílias atendidas no Decolagem e 20 famílias ao todo. Certo. Então ao todo seria por volta de 100 famílias. Nós temos no Instituto 211 famílias, no Decolagem, girando o primeiro semestre, 100 famílias. Entendi. Nossa expectativa é que o segundo semestre agora a gente já consiga embarcar. Mas o Instituto é guarda-chuva de todos esses projetos, né? Decolagem, do Gerando Falcões, ele está dentro do Instituto Ação. Ele está dentro do Instituto Ação. É um termo de cooperação da Gerando Falcões com o Instituto Ação. Ele é uma metodologia, na verdade, né, que a gente utiliza. É uma qualificação, metodologia para se trabalhar. Ótimo. E como é que, com tantas famílias, a equipe consegue se desdobrar para fazer um trabalho que vai até as casas das pessoas, e da forma que eu vi no sistema ali, o lançamento semanal, como é que vocês conseguem todo esse esforço aí? Eu acho que esse é um trabalho hercúleo. Né? Eu vou puxar a sardinha para minha esposa agora, né? Aproveitar, que é a nossa coordenadora de operações. Mas, de fato, é uma equipe muito comprometida. Né? Como eu mencionei algumas vezes, nós temos metas e levamos elas muito a sério. Desde a gestão à vista ali no Instituto, os números estão lá para quem quiser. Chegou no escritório, vai ver tanto a parte que está funcionando quanto não está. Mas o contato ele não pode ser perdido. Né? Então a visita ela traz algo, que a história está ali, a pessoa está ali por trás dos números. Exatamente. Então se você parar os nossos mentores, ou parar a Patrícia, que é a nossa coordenadora de operações, né? Como é que a fulana lá no Pau Terra, ela vai trazer esse relatório ali, porque a gente preza por isso, tem que conhecer, tem que ter humanidade. Né? Porque senão o trabalho fica em vão. Então assim, tem a meta, tem a clareza disso, os passos precisam ser dados, a equipe é muito comprometida, graças a Deus nós estamos aí hoje já são 15 pessoas trabalhando no Instituto. 15 colaboradores do Instituto. 15, alguns integrais, outros hora-aula, né? Os instrutores entram com hora-aula, mas são 15 profissionais já. Vamos expandir mais alguns agora para atender as outras 111 famílias, mas hoje esse é o nosso fluxo. Então a gente aumenta a equipe, mas não perde a sensibilidade e o acompanhamento. Ótimo. Bom, passando aqui para o olhar do atendido, Matheus, quando vocês cadastram uma família, quais são os direitos mais básicos que elas estão assim distantes? Não conhecem, não têm perspectiva, até estão afundadas ali em algum tipo de desafio ou até problema. O que você mais constatam, além da própria falta de renda que eles possuem? O ser humano ele tem um defeito de um modo geral, que é se acostumar com quase toda situação. Então quando a gente olha para o lado, é uma realidade comum do território, a gente se acomoda. Então eu acho que o primeiro gargalo que a gente atua, antes de entrar na questão de direitos, é isso. É uma mentalidade de enxergar a realidade que eu estou. Que maravilha. Né? Em qual lugar desse fluxo de dignidade eu estou hoje, é onde eu posso chegar. Esse é o maior desafio que nós temos e é o primordial. Daí vai partir os outros. A gente tem, os mentores, eles têm um filtro, né? Olha, cada necessidade nós temos políticas públicas que podem atender, ou nós temos dentro do próprio Instituto. A exemplo, a Academia do Emprego, que é um outro braço que a gente atua. Então chegou lá na família, ela aceitou o embarque, fez o diagnóstico, temos 2 crianças de 8, 9 anos lá, uma adolescente de 16 naquela família. As crianças vão ser inseridas no contraturno. Contraturno. Karatê, musicalidade, serviço de convivência, reforço. Serviço de convivência. A gente vai ampliando isso. Ótimo. O adolescente de 16, ele pode ir para o contraturno, mas ele também vai ser inserido na Academia do Emprego. Olha só. Que é o preparatório para o mercado de trabalho. Ele já pode trabalhar normal, só não em trabalhos noturnos e insalubres. O resto é normal, desde que não prejudique a atividade escolar. Então ele vai ser formado, né? A gente preza muito pelas profissões que estão na atualidade, desde a inteligência artificial, que nós estamos rodando esse ano. Exatamente. Né? Queremos trazer robótica logo em seguida. Olha que maravilha. Então estamos sonhando com isso. Perfeito. Matheus, o que se percebe é o seguinte: Niklas Luhmann é um grande sociólogo austríaco, alemão.
ele trazia para nós que muitas comunidades vivem numa bolha e eles se referenciam, é o que você acabou de dizer. Para que essa bolha seja furada, realmente nós temos que trazer esse conceito positivo que as metodologias, né, que o Instituto Ação está recebendo, acaba trazendo essa oportunidade para eles. Você está de parabéns, todos os institutos, a Patrícia, pelos trabalhos desenvolvidos, tem crescido cada vez mais aqui na nossa região, atingindo justamente aquele hall de comunidades que precisam dessas oportunidades. E justamente, né, esse é um ponto que a gente gostaria de até citar aqui para os nossos sintonizados do CBcast, né, cidadãos, como é que eles podem, o cidadão laiense, podem somar com o Instituto Ação e suas várias ferramentas. A gente tem algumas possibilidades de parceria, né? A primeira delas é o voluntário, o serviço e a entrega, né? A gente vê que a comunidade ela carece de referências que estão ali com elas. Eu tenho dito para alguns empresários, por exemplo, olha, eu quero uma parceria financeira, mas eu quero que você vá lá sentar com os meninos e contar a sua história também. Perfeito. Então isso é importante para nós, né? E muda vidas isso de fato. Hoje nós temos 2 apadrinhamentos que acontecem. Como pessoa física, a pessoa pode clicar no nosso link lá no Instagram e ela vai cadastrar como doador recorrente. E essa palavra é muito importante para nós, sim, porque o trabalho ele não acontece uma vez. Exato. Né? Então a gente precisa dessa manutenção constante. A partir de R$30 por mês, R$1 por dia, né, a pessoa já pode ser um doador recorrente e faz muita diferença para nós esse pinga-pinga que no final gera um volume, né? Sim. E nós temos o apadrinhamento das empresas cidadãs também, né? Onde ela pode adotar uma oficina, ela pode adotar uma metodologia dessa e ser parceira. O Decolagem, por exemplo, a gente conta com parcerias, que é da própria Gerando Falcões. Sim. Né? Ela traz para nós isso, ela tem um fundo hoje próprio, né? Que com o rendimento desse fundo mantém o programa. E mais algumas empresas, a Gerdau, a Tramontina, é parceira também do Decolagem. Então a gente busca essas parcerias locais também, afinal quem mora aqui somos nós e os maiores interessados de ver o nosso território completamente transformado e desenvolvido. Ótimo. Vocês estão de parabéns, nós estamos terminando o nosso episódio do CBcast. Volte sempre para falar do Instituto, das ferramentas que ele apresenta, das novidades tecnológicas que ele está nos trazendo, viu, Matheus? E o programa está aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBcast. Obrigado, senhor, obrigado a todos que vão nos assistir aí. Conheça o Instituto, segue lá o nosso Instagram, Instituto Ação _oficial. Até a próxima, pessoal.